Fala. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de Química de hoje para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que conta com programações diárias para levar até você aí no conforto de sua casa conhecimentos escolares. Eu sou a professora Rose e o tema da nossa aula de hoje será Poder Calorífico dos Combustíveis, conteúdo importante para você da terceira série do ensino médio que está se preparando aí para o Enem. Bem, a expectativa de aprendizagem para essa aula hoje será comparar o poder calorífico de diferentes combustíveis. Os combustíveis que iremos utilizar hoje será, para essa análise, etanol e octano. O octano é um dos principais constituintes aí da gasolina, tá certo? Bem, eficiência energética, também conhecido como poder calorífico. Para comparar a eficiência energética de diferentes combustíveis, costuma-se determinar a quantidade de calor liberada na combustão completa por 1 mol ou grama do combustível. Quando eu falo quantidade de calor liberado, eu falo em processos exotérmicos. Reações de combustões são reações exotérmicas. E quando eu falo em combustão completa, eu tenho exatamente essa reação escrita aqui. Por que ela é completa? Porque o produto dessa reação vai dar sempre CO2 e água. Para se ter uma reação de combustão, eu preciso ter um combustível, que é o hidrocarboneto, reagindo mais um comburente, que é o oxigênio. Esse combustível e esse comburente reagindo totalmente vai produzir CO2 e água, certo? Ah, professora, mas é só por isso que é uma combustão completa? Não, por que é uma combustão completa? É porque a quantidade de oxigênio presente nessa reação é suficiente para consumir todo o combustível. E quando ele é suficiente e consome todo esse combustível, a produção só pode ser de CO2 e água. Por isso que ela é completa, tá certo? Bem, então vamos para os cálculos. Hoje nós vamos fazer alguns cálculos bem legais aqui. Para calcular o poder calorífico de um combustível, eu vou precisar de 2 dados. O primeiro dele é do ΔH. Delta, variação. H, na química, significa entalpia, energia. O C significa combustão. Então, é a variação de energia dentro de uma reação de combustão. Tá certo? Esses valores são tabelados e esses valores são todos negativos. Por que eles são negativos? Porque eles são processos exotérmicos. A unidade de medida do ΔHC é exatamente quilojoules por mol. O que significa quilojoules por mol? Significa que na queima de 1 mol de etanol, libera uma energia de 1.367 quilojoules para o ambiente. Na queima de 1 mol de octano, é liberado exatamente 5.500 quilojoules de energia para o ambiente. Legal, né? Precisamos também de outro dado, que é a massa molar da substância. Para calcular a massa molar de uma substância, eu tenho que ter a fórmula da substância e tenho que ter a massa molar de cada elemento que compõe essa fórmula. No caso do etanol, C2H6O. No caso do octano, C8H18. Essa é a fórmula desses combustíveis. Então, como é que se calcula a massa molar? Geralmente, os dados da massa molar vêm na questão. Mas, se não tiver na questão, a gente encontra na tabela periódica, tá certo? Então, a massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Então, vamos relembrar aqui como se calcula essa massa. Veja só, eu vou pegar a quantidade de carbono e multiplicar pela massa dele. Então, 12 vezes 2, 24. 6 hidrogênio vezes 1, que é a massa dele, 6. 1 oxigênio vezes 16, 16. Somando tudo, eu tenho a massa molar da substância, gramas por mol. Ou seja, uma molécula de etanol pesa exatamente 46 gramas por mol. Uma molécula de octano pesa exatamente, fazendo os cálculos para o octano, 114 gramas
por mol. Bem, já temos os dois dados que precisamos. Agora, nós vamos calcular o poder calorífico. Como se calcula esse poder calorífico? Eu vou pegar, então, o ΔH de combustão, que é tabelado, dividir pela massa molar que foi calculada. Fazendo esse cálculo, eu vou ter menos 30. Agora, eu tenho que achar a unidade de medida do poder calorífico, que é o quilojoules gramas. Vou cortar todas as unidades iguais e vou escrever o que sobrou. Quilojoules gramas, menos 30 quilojoules gramas. Faço o mesmo cálculo para o octano, tendo como resultado menos 48,24 quilojoules grama. O que quer dizer esse quilojoules gramas? Significa o seguinte, que na queima de 1 grama de etanol é liberado 30 quilojoules de energia. Na queima de 1 grama de octano, são liberados 48,24 quilojoules de energia para o meio. Veja que tanto o poder calorífico do octano quanto o ΔH do octano, olha só, o ΔH do octano e o poder calorífico do octano são maiores do que os resultados do etanol. Eles são bem parecidos, significa que há liberação de energia, mas existe uma grande diferença entre eles. E essa diferença é encontrada justamente na unidade de medida. Por quê? Porque aqui, no poder calorífico, há exatamente a queima de 1 grama. Uma quantidade muito pequena desse combustível é queimado. E já aqui, no ΔH de formação, veja que os números são bem maiores em relação ao poder calorífico. Aqui eu tenho um conjunto que chamamos de mol. Então, aqui eu tenho um conjunto de gramas e aqui eu tenho, no poder calorífico, apenas a queima de 1 grama. Então, a diferença entre os dois está justamente na quantidade de combustível que é queimado. Legal, né? Um assunto bem massa. Então, calculamos o poder calorífico em gramas, que é a unidade de massa, então ele é calculado sempre na unidade de massa. E agora eu quero transformar ele para a unidade de volume. Veja aí a matemática atuando novamente, né? Mas por que eu quero transformar ele na unidade de volume? Porque quando eu vou no posto, eu não compro 1 grama de gasolina, eu não compro 1 grama de etanol, eu compro 1 litro, 2 litros, 3 litros de etanol, de gasolina, não é isso? Então, preciso de mais um dado aqui para transformar o meu poder calorífico de unidade de gramas de massa para unidades de volume, que é a densidade, gramas por litro. Então, eu vou pegar esses dois valores e vou multiplicar. Está aí. Multiplicando 30 menos 30 vezes 800 vai dar menos 24.000. Cancelando as unidades iguais, terei quilojoules por litro. Faço o mesmo cálculo com octano, né? E terei menos 33.768 quilojoules por litro. O que significa dizer quilojoules por litro? Significa dizer exatamente que na queima de 1 litro de etanol são liberados 24.000 quilojoules de energia. Na queima de 1 litro de octano são liberados exatamente, nesses cálculos aqui, 33.768 quilojoules de energia para o meio. Veja que o teor energético, o poder energético do octano, que é um dos componentes da gasolina, é bem maior do que do etanol. E podemos dizer, então, que se eu tenho um carro flex, do ponto de vista energético, e eu for abastecer o meu tanque do carro, eu vou preferir usar a gasolina, vou usar a gasolina. Por quê? Porque o carro vai andar muito mais quilômetros com um tanque cheio de gasolina do que com um tanque cheio de etanol. Legal, né? Outra relação que a gente pode fazer desse cálculo é a seguinte: se eu pegar o teor energético do etanol, dividir pelo teor energético do octano, eu vou ter aproximadamente aí 0,7. Se eu pegar esse fator e multiplicar por 100, vai me dar exatamente o rendimento que esse combustível fornece ao carro. Então, aqui, o etanol vai fornecer 70% de energia ao carro. Ou seja, o etanol, por unidade de litro,
fornece ao carro 70% de energia comparada com a gasolina. A gasolina vai oferecer bem mais. Por isso que o preço do etanol tem que corresponder 70% mais barato do que o preço da gasolina. Por isso que o etanol é bem mais barato do que a gasolina. Essa relação vai variar de posto para posto, né, da localidade que você vai abastecer seu carro. Então, pode variar de 66, 63, 64, depende aí de onde você vai variar. Bem, diante disso, podemos concluir o seguinte, né, que a variação de preço desses combustíveis está diretamente ligada, ou quase que exclusivamente ligada, ao teor energético fornecido pelo combustível para o motor do carro, em função do volume consumido de gasolina ou de etanol, se for o caso aí. Tá certo? Esse é o assunto, bem facinho, né? Bem legal, bem tranquilo, cai bastante no Enem. E eles fazem, geralmente, essa relação aí. Não saia daí, porque agora vem a professora Núbia Pontes com a sua aula de engenharia genética, hein? Que coisa bacana, hein? Então, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.